Mas antes de nós tocarmos nos pontos essenciais, que são poucos, acerca da Nova Jerusalém, no que diz respeito a essa procedência, ou seja, o fato de a Nova Jerusalém sair de Deus, nascer de Deus, ser gerada de Deus, eu preciso que os irmãos pensem um pouco que essa Nova Jerusalém, essa cidade, nós já sabemos que ela é a noiva do Cordeiro, né? Sabemos que ela é a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, conforme o próprio Apocalipse declara, ensina. Sabemos, portanto, que esta se trata de uma cidade espiritual, não uma cidade física, uma cidade literal, porque Deus é vida, Deus é orgânico. E Ele então está empenhado em trabalhar para gerar essa noiva, para gerar essa igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. E portanto eu preciso que os irmãos pensem no primeiro momento, de que por mais que se diga a cidade santa, ou a noiva, sempre falando no singular, falamos a noiva ou a cidade, mas o fato é que, sendo uma palavra singular, noiva ou cidade, a sua característica é que ela é um coletivo. Ou seja, a noiva não é uma pessoa, a noiva são muitas pessoas, que foram ao longo do tempo edificadas, elas foram reunidas, e elas foram edificadas para se tornarem uma só unidade. Então, se vocês pegarem todos os termos bíblicos referentes à igreja, seja corpo de Cristo, seja a noiva de Cristo, seja o novo homem, todos esses aspectos da igreja dizem respeito a um aspecto coletivo. Portanto, fala de todos os filhos de Deus, em todos os tempos e em todos os lugares. Deus, Ele tem uma obra, e não somente a obra de criação, porque nós fomos criados por Deus, e não somente uma obra de redenção, porque nós fomos redimidos por Deus, mas Deus tem uma obra de edificação. E isso não raras vezes nos passa despercebido, não porque não saibamos, mas talvez a atenção que é dada para essa verdade, para esse ofício divino, porque Cristo, depois que morreu e ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, e agora como sumo sacerdote, Ele vive a interceder por cada um de nós, Ele vive a interceder por nossas vidas, e conforme tem a visão do Apocalipse capítulo 1, enquanto sumo sacerdote, Ele está no meio das igrejas, ali cuidando da sua igreja, para edificar para si um povo. Então existe uma obra que nós não podemos nos esquecer, uma obra que deve ser valorizada, uma obra que deve ser compreendida, que é a obra que Cristo está realizando em nos edificar. Nós somos tão diferentes uns dos outros, mesmo numa família, né? Que seja uma família, ali o esposo, a esposa, os filhos, como as pessoas são diferentes. Quantas dificuldades ainda temos de relacionamentos, dificuldade de compreensão, quanta dificuldade ainda de sermos generosos, prontos a atender, a acolher. Agora imagine só a igreja, que é muito maior. Uma igreja local como essa, por exemplo, temos tantas famílias. Então, quantas pessoas diferentes nós não somos umas das outras. E ainda estamos, portanto, nesse processo de melhoramento, de aprimoramento, o que a Escritura chama de edificação. A edificação nunca se dá no sentido individual, é sempre no sentido coletivo. Agora imagine que se nós temos aqui uma congregação, são tantas pessoas diferentes, agora imagine só tantas congregações no mundo inteiro. Quantas igrejas locais não há em Taguatinga, não é? Em Brasília, no DF, nos outros estados do Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro. Então imagine só que a obra de Cristo é muito grande, é uma obra de nos fazer a todos nós um só espírito, um só coração, uma só alma, um só propósito, um só objeto do nosso amor, da nossa busca, que é o próprio Cristo.